Olá, seja bem-vindo à disciplina História Antiga Oriental, do curso de Licenciatura em História, na modalidade à distância da Universidade Católica de Petrópolis. Eu sou o professor Bruno Tamancoldi e com muita honra e com muito prazer vou dispor essa disciplina para que nós possamos ter um cronograma de estudo bem bacana, bem legal e que você possa verdadeiramente adentrar nesse grande mistério que é a história antiga oriental. Espero que você acompanhe os vídeos, tá? Se você, de repente, está matriculado nessa disciplina História Antiga Oriental e também na disciplina Introdução aos Estudos Históricos, você vai me ver sempre nos vídeos, você vai estar aqui sempre comigo interagindo. Se você está apenas nessa disciplina, vou te explicar um pouquinho e peço licença para quem está nas duas disciplinas, tá? Vai ouvir de novo que eu já expliquei na disciplina lá de Introdução aos Estudos Históricos. Então, portanto, se você está acompanhando esse vídeo, até mesmo fora da plataforma, né? Essa é uma introdução aos estudos da História Antiga Oriental, onde nós vamos apresentar a ementa da disciplina. O que seria uma ementa? Tudo aquilo que nós vamos estudar, tudo aquilo que nós vamos trabalhar durante o semestre. Um cronograma de estudo, mas não apenas um cronograma de estudo ordenado, claro que é um cronograma, mas que dispõe de conteúdos e objetivos e também de uma breve bibliografia, uma bibliografia básica e uma bibliografia também suplementar, para te ajudar a melhor dispor os conteúdos dessa disciplina que é tão fascinante, mas muitas vezes mal entendida. Então, para você que está apenas nessa disciplina comigo, História Antiga Oriental, como que vão funcionar as aulas? De repente você se matriculou num curso à distância, num curso na modalidade EAD, que já é uma realidade, e você está pensando assim, nossa, como é que vai ser as aulas? Como é que serão as aulas, né? Então, comigo especificamente, nós vamos trabalhar dessa forma. Vídeos, tá? Atividades, leituras e a própria interatividade na plataforma EAD, na plataforma Moodle da UCP, ok? Então, vamos passar agora para o nosso cronograma de estudo. Então, vamos lá, minha gente. Esse aqui, que está aqui na tua tela, é um PDF que já está lá na plataforma. Você pode baixar o PDF, tá? Clica lá, baixa o PDF e guarda numa pastinha no seu computador. É interessante, você agora que está entrando nesse mundo virtual, nesse mundo da educação à distância, claro que você já está no mundo virtual, mas nesse mundo da educação à distância, tá? Você precisa se programar, tá? Se organizar, para que todo dia, pelo menos 20 minutos no dia, você dê uma olhada na plataforma. Claro que você não tem apenas essa disciplina, então você tem que se organizar para que você não perca as atividades que estão dispostas na plataforma. Então, o que é interessante? Uma dica, tá? O que é interessante? Você fazer lá uma pastinha no seu computador, né? Licenciatura em História EAD da UCP. E aí colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo período. No primeiro período, você faz uma pastinha para cada disciplina. Então, essa disciplina agora, História Antiga Oriental. Esse é o nosso primeiro arquivo. Você baixa esse arquivo, coloca lá na disciplina História Antiga Oriental. Quando você precisar, está lá esse arquivo. Eu lembro que, quando eu fiz a faculdade de História, aqui mesmo na Universidade Católica de Petrópolis, eu fui fazendo esse procedimento e hoje eu tenho todo o material quando eu me formei lá em 2008. Tá? Então, é uma maneira de você se organizar para que você possa, no futuro, também olhar as coisas que você já viu e também ter uma organização mais adequada do teu cronograma de estudo. Então, aqui é o programa da disciplina, é ementa. Então, curso de licenciatura em História, História Antiga Oriental, do Centro de Teologia e Humanidade, é onde está alocado o nosso curso, tá? No Centro de Teologia e Humanidade da Universidade Católica de Petrópolis, que dispõe as licenciaturas. Nós temos licenciatura em Filosofia, em Letras, em Pedagogia, em História, em Teologia e em Música. Teologia a gente tem bacharelado e Filosofia também temos licenciatura e bacharelado. Então, nós estamos aqui na História. Vamos lá, os objetivos gerais da disciplina. Então, o objetivo da disciplina História Antiga Oriental
é adquirir noções sobre a geografia, a paleografia, a arqueologia e as fontes para os estudos dos povos da Antiguidade Oriental. Entende que nós vamos fazer uma análise sistêmica desse processo de Antiguidade Oriental. Analisar, comparar, discernir as principais características referentes à vida social, política, econômica, cultural, religiosa dos povos antigos egípcios, mesopotâmicos, fenícios, persas, hebreus, hindus, chineses, bem como os outros povos de menor presença. Então, olha que empreendimento hercúleo que nós vamos ter nesse semestre. Entender, basicamente, os povos do mundo oriental. Claro que nós vamos se concentrar imediatamente nos povos ditos do Oriente Próximo, que são os povos que compõem o Egito, que é um povo, e a Mesopotâmia, que são vários povos. Tá? A ementa, a introdução à geografia dos povos antigos, noções de paleografia e arqueologia da região, fontes para estudos históricos da região, o Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia e Hebreus, e outros povos do Extremo Oriente, como Índia, China e também o Japão. E aqui é o conteúdo programático, tá? Como que o programa vai estar disposto a você. Então, a gente tem uma introdução ao estudo do Oriente, tá? Do Antigo Oriente, claro, noções de geografia e fontes desse estudo. Quais são as fontes que vão nos auxiliar para esse estudo e também as fontes que geraram literatura para que hoje nós possamos se debruçar sobre essa realidade. Claro que antes desse tópico aqui, eu vou fazer alguns vídeos, tá? Muito provavelmente 2 vídeos, 2 atividades, sobre a proto-história, tá? Que você já deve ter ouvido falar com o nome de pré-história, ok? Vamos mostrar um pouco o que é pré-história, o que é proto-história, tá? Como que o homem surgiu na Terra, como é que foram os ciclos até o homem chegar, o processo evolutivo. Vamos falar um pouco do processo de evolução do homem. Vamos brincar também com um pouco do criacionismo. Será que o criacionismo e o evolucionismo são temáticas conflitantes? Vamos brincar um pouco com isso também. Então, vamos mostrar a evolução do homem na Terra. Vamos mostrar um pouco também o que foi o Paleolítico, o que foi o Mesolítico, o que foi o Neolítico. Tá? O homem que era um nômade, o homem que era um caçador e coletor, e aí vem a revolução agrícola e transforma o homem num agricultor e num pastor. Ainda no Paleolítico, né? O Paleolítico é um período gigantesco. Você vai ver daqui a pouco, não vou entrar nessa seara agora, mas você vai ver daqui a pouco. É um período gigantesco que tem, inclusive, a administração do fogo. Eu não falo de descoberta do fogo, porque o homem já tinha visto o fogo, mas ele não sabia como administrá-lo artificialmente. Então a gente vai estudar também isso. Um pouco de proto ou pré-história. Eu prefiro proto-história, daqui a pouco você vai ver por quê. Tá? Então, vamos fazer esse caminhar do homem na Terra, com a agricultura, as primeiras civilizações, e aí sim nós vamos entrar no Egito, depois da Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, e depois lá no finalzinho, China e Índia. Ok? Então aqui a gente tem essa breve introdução aos estudos do Oriente, que eu vou fazer depois dessa introdução à proto-história ou à pré-história. Depois a gente vai para a introdução ao estudo do Oriente, com noções de geografia, claro, você tem que saber onde é, e as fontes históricas, a historiografia sobre isso. Que material que nós temos sobre isso? Depois nós vamos falar um pouco sobre a história política, no tópico 2, as primeiras populações, as disputas na Mesopotâmia, tá? A grande civilização do Nilo, grande, sensacional, espetacular Egito, tá? Vamos fazer uma viagem até o Egito, se segura aí, viu? Os grandes navegadores, o povo da lei, né? E o domínio persa, tá? O povo da lei, a gente pode colocar 2 povos da lei, tá? Os amoritas com Hammurabi, tá? Amoritas com Hammurabi, e
o seu espetacular Código de Hammurabi, que sem dúvida nenhuma é a primeira lei da Terra escrita. Interessante que Hammurabi, quando coloca o último pontinho lá, no último artigo, ele pensa, nossa, por que eu fiz isso, né? Porque quando uma pessoa implementa uma lei, ela se auto-obriga. Entende? Então é o drama de Hammurabi. E também a gente pode dizer o povo da lei, os hebreus, com o decálogo, com os 10 mandamentos, né? o código mosaico, né? O códice mosaico. Tá? O domínio persa. No 3, a gente vai para a história social e cultural, que é sensacional, falar um pouco da escrita do povo antigo oriental, pensar que o alfabeto foi criado na história antiga oriental. Claro que o termo alfa, beta, é grego, mas o princípio de você codificar símbolos com sons, tá? O nosso alfabeto é fonético. Quem inventou isso foi os povos da Mesopotâmia. Então vamos ter esse percorrer nessa história fascinante. A arte, tá? A arte do povo antigo oriental, a religião desse povo, que sem dúvida nenhuma, nesse nosso tópico, vai ser a cereja do bolo, porque você pensar a religião do povo antigo oriental, a religião principalmente do Oriente Próximo, as 3 maiores religiões da Terra hoje nasceram no Oriente Próximo, nasceram com Abraão, nasceram com Jesus, nasceram com Maomé, todos habitantes da Mesopotâmia. Olha que coisa sensacional. E claro, vamos falar também das primeiras religiões politeístas. As religiões do Egito, que compunham o Egito antigo, o Egito dinástico, o pré-dinástico e o dinástico. As religiões dos povos da Mesopotâmia, tá? Entenda, Vale do Nilo, Vale da Mesopotâmia. Nilo, que Mesopotâmia aqui, tá? Que são religiões parecidas, mas que não são idênticas, tá? Vamos falar da hierarquia de poder e a função social desses povos, tá? Como é que se dividia, como é que eram as castas, tá? Como é que era a pirâmide social, tá? E no 4, uma noção da história do Extremo Oriente, Índia, China e Japão. Claro, vou te avisar logo no primeiro tópico, logo no nosso primeiro vídeo. Nós vamos falar de Índia, China e Japão? Vamos. Mas vamos falar mais de Egito e Mesopotâmia. Tá? Porque esses povos verdadeiramente influenciaram o nosso mundo. Eu costumo dizer, e você vai ver isso várias vezes nos meus vídeos, nas minhas aulas e nos meus textos também, que a Mesopotâmia é o ultrassom do mundo que nós vivemos hoje. É a base, sem dúvida nenhuma, angular da sociedade ocidental, em todos os sentidos. No sentido instrumental e no sentido também da grande revolução religiosa que aconteceu no mundo judaico, a grande novidade do monoteísmo. Você está percebendo que tem bastante coisa aberta para a gente estudar. Aqui nós temos a bibliografia base, tá? Temos livros consagrados, como Oriente Próximo Asiático, Evolução Cultural do Homem, A Vida na Pré-História, o Egito Antigo, do grande Ciro Farmalião Cardoso, que deu aula aqui na UCP, e eu vou destacar esse aqui, do Mário Curti Giordani, tá? Que é um professor, deu aula na PUC, deu aula na UFRJ, tá? Na UF, aliás, que é esse livro aqui, ó, A História Antiga Oriental, ok? A História Antiga Oriental. Se você puder adquirir esse livro, tá? Vai ser de muito bom uso e de grande utilidade para o nosso curso. Por quê? Esse livro aqui é referencial teórico das aulas, ok? Não é referencial bibliográfico. Qual a diferença de um referencial teórico para um referencial bibliográfico? Referencial teórico, eu pego a teoria lá do Giordani e disponho as aulas de acordo com o pensamento dele. Claro que não apenas dele, de outras pessoas. Agora, essas outras pessoas
que eu pego para enxertar o conteúdo da aula são referências bibliográficas e não teóricas, tá? O custo desse livro está aproximadamente entre 60 e 70 reais, mas vale muito a pena que da nossa querida editora Vozes de Petrópolis, eu aqui fazendo uma propaganda, tá? A bibliografia complementar já está aqui também. A gente tem basicamente essas 4 de bibliografia básica, né? E o Isaac aqui de Oriente Médio, lá da Unicamp, de bibliografia complementar. Então, qualquer um desses livros que você adquirir, você vai estar bem servido, porém, eu indico que você compre, se possível, claro, se possível, ok? O livro aqui da História Antiga Oriental, do Mário Curtis Jordani, tá? Nós vamos ficando por aqui, nesse nosso primeiro áudio, nesse nosso primeiro vídeo, nesse primeiro nosso podcast. Né? Espero que você tenha gostado e me acompanhe, né, no canal do YouTube e também aqui pela plataforma EAD. Então, até a próxima. Um abraço.